Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda à segunda aula da disciplina Práticas Colaborativas de Estudo em Grupo 3. Eu sou a professora André de Sanz Oliveira e neste momento eu farei minha audiodescrição. Eu estou dentro do estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim é uma parede branca. Do meu lado esquerdo está escrito EAD, Mudando Realidades, em letra verde. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma saia de fundo azul com bordados brancos e uma blusa também azul. Meu cabelo é encaracolado e o sinal que me identifica na comunidade surda é este. Bem, na primeira aula eu falei sobre a pesquisa na perspectiva do filósofo russo Bakhtin. Mostrei a importância de considerar o sujeito como sujeito expressivo e falante, a importância da linguagem, a importância da escuta. E depois que vocês elaborarem essa pesquisa com os gestores, depois de vocês transcreverem, né, o diálogo que vocês realizarem lá na escola, vai chegar o momento de vocês produzirem um relatório científico. Sim, vocês já produziram um relatório na disciplina de Práticas Colaborativas de Estudo em Grupo 2 e produzirão também um relatório nesta disciplina 3, tá certo? Então, vocês vão continuar com esse gênero discursivo que é o relatório. Então, vamos lá, o que é o relatório? Os autores Andrade e Henriques, eles explicam que relatório, como o próprio nome indica, é um relato de uma atividade, que pode ser experiência científica, que é o caso de vocês vai ser um relatório científico, mas também há relatórios de estágio, de visita, de apreciação sobre determinado fato ou assunto, etc. Assim sendo, vários são os tipos de relatório: técnico, científico, administrativo, de estágio, de visita, de cursos realizados, de apreciação sobre um tema. Apesar, né, de existir várias modalidades de relatório, neste semestre vocês farão um relatório científico. O que significa isso? O que é um relatório científico? O relatório científico é quando você pega trechos dos diálogos realizados lá na escola e vocês fazem análise desses dados que foram construídos, ou seja, vocês trazem autores, teóricos, estudiosos do assunto para confrontar com aqueles dados, ou seja, para fazer o cotejo. Lembra que na primeira aula eu falei da importância do cotejo? Sim, é neste momento de escrita do relatório que o cotejo é realizado. É o confronto daquilo que foi dito pelos gestores com a opinião dos autores que vocês estão estudando nas diferentes disciplinas do terceiro período. Há várias estruturas de relatório, tá? Neste relatório que vocês farão para esta disciplina, este relatório vai ter, além de capa, né, contracapa, também terá que ter uma introdução. Veja bem, o que vocês vão escrever na introdução? Na introdução, vocês têm que apresentar o objetivo do relatório. Então, veja bem, qual é o objetivo deste relatório? Né? É relatar o quê? Relatar um diálogo realizado com os gestores da escola tal, né? Então, tem que dizer qual é o objetivo, o motivo da escolha da escola, por que você optou por fazer o diálogo com o gestor dessa escola? Deve ter alguma motivação, né? Então, você vai explicar ali na introdução o motivo pelo qual, o motivo que te levou a realizar a pesquisa nessa escola, a forma como o relatório está estruturado, ou seja, quais são as seções que estarão presentes dentro desse relatório. Também informar na introdução a relevância dessa atividade para a sua formação acadêmica. Por que ir até a escola, conversar com esses gestores sobre esses assuntos que foram definidos previamente pelos professores do terceiro período, em que isso vai contribuir para a sua formação como pedagogo? Você deve explicar tudo isso lá na introdução. Cuidado para não esquecer
de apresentar nenhum desses itens que são obrigatórios na introdução. Depois de feita a introdução, vem o quê? A metodologia, né? O que você vai explicar na metodologia? Você vai detalhar como os dados foram construídos, certo? Você vai explicar o uso da construção de dados na perspectiva de Bakhtin. Então, veja, você vai ter que ir até os textos estudados na minha disciplina, que é práticas, né, colaborativas de estudo em grupo 3, para você trazer trechos dos autores que a gente estudou, defendendo a pesquisa na perspectiva do Bakhtin, para vocês defenderem, para vocês explicarem para os leitores o motivo, né, pelo qual vocês fizeram a pesquisa nessa perspectiva e como é uma pesquisa nessa perspectiva. Por isso a importância de ler os textos da disciplina. Então vocês vão ter que ler para explicar, né, que nessa perspectiva de pesquisa você considerou o sujeito como ser, né, histórico, cultural, como um sujeito que fala, sobre um sujeito que se expressa, a importância da escuta, né, que os dados não estavam prontos, que vocês criaram situações. Então veja, não tem como fugir dos textos, vocês precisam ler neste tópico aqui, para falar da pesquisa na perspectiva de Bakhtin, vocês precisarão ter lido os textos da minha disciplina para vocês, porque eles vão subsidiar, né, essa parte aqui da metodologia. Informar quais dias os diálogos ocorreram, né, dizer, olha, os diálogos foram feitos no dia tal e tal, de tal a tal hora. Dizer também onde foi, foi feito lá na sala da gestão, não, nós fomos para um café, nós fomos para o pátio, fomos para debaixo de uma árvore, não sei onde é que essa pesquisa foi realizada. Quantas horas de gravação, porque vocês vão gravar, porque depois de gravado vocês vão ter que transcrever. Então, quantas horas de gravação, né? Se a gravação foi de áudio ou de vídeo. Quem eram os sujeitos que estavam presentes ali? Era a diretora, a vice-diretora, tinha também supervisão, coordenação. Vocês vão dizer quem é que estava presente e apresentar o nome da pessoa, né? Vocês podem colocar nomes fictícios para não identificar o sujeito, tá? A idade, qual é a formação, é muito importante dizer a formação inicial, né? Em que ela é formada, se tem pós-graduação, se tem mestrado, até mesmo dizer onde que elas fizeram essa formação, porque às vezes se fez numa instituição pública, numa instituição privada, tudo isso vai influenciar, né? Veja, segundo Bakhtin, nós somos sujeitos históricos e culturais, então, onde eu estudei, né, vai influenciar na profissional que eu sou, o que eu sou hoje. Então, dizer isso para os leitores é importante também. O tempo de atuação na educação, o tempo de atuação como gestão e outras informações que vocês julgarem necessário para a compreensão dos enunciados proferidos pelos sujeitos. Então, a metodologia, vocês vão fazer um desenho, como se fosse um desenho daquilo que aconteceu, para explicar para os leitores como esses dados foram construídos, porque no relatório, lá no desenvolvimento, os leitores terão acesso a trechos desses diálogos e eles precisam saber como aqueles diálogos foram construídos, como vocês chegaram àqueles enunciados, tá certo? Tudo isso vocês vão explicar lá na metodologia. Quanto mais informações, melhor para que o leitor compreenda. Logo depois vem o desenvolvimento. Veja, é nessa parte do desenvolvimento que vocês farão o cotejo. O que é o cotejo? Aqui vocês vão apresentar trechos da entrevista, porque vocês não vão conseguir colocar ali tudo que foi dito pelos entrevistados. Isso é impossível. Então vocês vão selecionar trechos que vocês considerem mais importante. Esses trechos têm que ter relação com os eixos, porque nós já temos os eixos definidos pelos professores da disciplina, né? Então, o desenvolvimento, vocês vão dividir esse desenvolvimento por tópicos. Olha, aqui eu vou inserir trechos do diálogo que diz respeito, por exemplo, a esse eixo, certo? E vocês vão colocar trechos e vão trazer os autores da disciplina para analisar esses trechos. Então, olha, o desenvolvimento deve ser dividido em tópicos. Esses tópicos devem surgir a partir de cada um dos temas abordados no diálogo. Como a ideia não é fazer uma entrevista, e sim um diálogo, o mais parecido possível com situações reais,
Em cada uma das sessões do desenvolvimento, informe o que pretendia ao levar aquele tema para o diálogo. Então, inicie a sessão, porque, como eu disse, vai ser dividido em tópicos, né? Cada tópico vocês vão discorrer sobre um dos temas que vocês irão abordar lá na escola. Então, informe, olha, neste tópico irei abordar, por exemplo, a tecnologia. O objetivo do diálogo sobre este tema era este. Então, qual era o objetivo? Ao dialogar sobre tecnologia, qual era o objetivo que você pretendia? Então, explique no início do tópico qual era o objetivo ao abordar, né? Ao direcionar o diálogo para aquele tema. Então, o que foi dito pelos sujeitos da pesquisa, e faça uma análise das falas com base nos conteúdos estudados nas disciplinas do terceiro semestre, que é a parte do cotejo. Veja, não basta apresentar as falas dos sujeitos da pesquisa, mas interpretar essas falas e analisá-las à luz das teorias estudadas nas disciplinas do terceiro semestre. Ao inserir ideias de outros autores dentro de seu texto, faça isso em forma de citações. Isso é fundamental. Vocês vão trazer ideias de outros autores para o seu relatório, mas não pode simplesmente copiar e colar, não, como se a ideia fosse sua. Você vai fazer isso em forma de citação. Seja uma citação direta, seja uma citação direta curta, citação direta longa, ou seja em forma de citação indireta. Tudo como diz lá as normas da ABNT, tá certo? Terminou, veja que essa aqui é a parte fundamental do relatório, né? É o X da questão, porque aqui você vai apresentar os dados e aqui você vai analisar esses dados. É aqui que você irá realizar o cotejo tão fundamental, né, para o Bakhtin, tá certo? Terminou o desenvolvimento, vem para o final, que são as considerações finais. Aqui deverá ser feita uma análise a respeito da importância da realização dessa atividade. Por que essa atividade foi importante? Os pontos negativos também podem aqui ser elencados, seguidos de sugestões para melhorias. Não deixe de mencionar os pontos positivos. Porque, como toda atividade, né, você vai perceber que alguns pontos não deram muito certo. E aí você vai dizer quais pontos não deram muito certo, porque o tempo foi curto, né? A direção desmarcou várias vezes o encontro. Você vai dizer quais os pontos negativos e sugestões para melhorar, né? De uma próxima vez que eu trabalhar com essa disciplina, o que você sugere que eu possa modificar nessa atividade para que ela seja melhor desenvolvida? Mas também não deixe de destacar todos os pontos que são positivos, tá certo? Depois das considerações finais, vem o quê? Vem as referências. Veja, gente, isso é importante. Todos os autores citados de forma direta ou indireta dentro do texto, devem constar na lista de referências, tá certo? E aí, eu já falei para vocês que há várias formas de fazer referência. Tem referência de livro, referência de artigo, referência de site. Então, assim, para isso, para não errar, vocês vão consultar o quê? A NBR 6023 de 2018. Deixa eu até anotar aqui, olha, NBR 6023 de 2018. Por quê? Porque lá, nessa norma, vocês vão encontrar os diferentes, né, tipos de referência. Mas, de modo geral, como é feita uma referência? Começa pelo último nome do autor, esse último nome todo em caixa alta. Por exemplo, meu nome é Andréa dos Santos Oliveira. Então, alguém lê um texto meu, vai fazer minha referência. Coloca lá primeiro o meu último nome, que é Oliveira, tudo em caixa alta, né? Depois, o restante do nome, Andréa dos Santos, ponto. O título do texto em negrito. Se for um livro, a edição. Se for a primeira edição, não precisa dizer. Agora, se for segunda, terceira edição, precisa lá ter, por exemplo, 2.ed, né? A cidade onde o livro foi publicado, seguido de 2 pontos, o nome da editora, seguido de vírgula e o ano da publicação. Se for um livro lido em sites, né? Precisa colocar ainda o endereço eletrônico e o dia do acesso. Mas, como eu disse, todas essas informações vocês encontram lá nessa NBR 6023
23 de 2018. Além disso, o relatório ele pode ter os apêndices. O que são os apêndices? São materiais extras criados por vocês. Olha, veja a diferença de apêndice para anexo. Anexo é quando você coloca, né, lá no final um material que foi produzido por outro autor. O apêndice é quando você insere um material que foi produzido por você. Por exemplo, né, fotos. Você pode, lá no dia da pesquisa, realizar fotos, seja foto da escola, foto de você entrevistando. Então, se você veja que a foto foi feita por você. Apêndice é todo o material feito por você, né, que é o autor do relatório. Você fez uma foto, você pode inserir essa foto lá no final do apêndice, né? Como professora, o diálogo deu lá 20 páginas, mas claro que não vai constar as 20 páginas lá dentro do relatório. Mas você, no final, você quer colocar todo o diálogo, você coloque isso lá dentro do apêndice, porque lá no desenvolvimento, você vai pegar trechos da fala para analisar. Mas se você quiser lá no final, no apêndice, colocar todo o diálogo feito, você pode fazer lá no apêndice também, tá? Se for fazer apêndice, tem que enumerar, por exemplo, apêndice 1, né? Fotos com a gestão. Aí coloca lá a foto. Apêndice 2, foto da escola. Apêndice 3, transcrição da entrevista. Então, veja bem que todos os apêndices têm que ser enumerados, tá certo? Bem, gente, é isso que eu tinha para nossa segunda aula. Eu espero que vocês já tenham realizado aí a pesquisa de campo, que vocês já tenham transcrito esses dados e que agora vocês já estejam produzindo o relatório, tá certo? E eu vejo vocês na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.